A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mamãe chamando a polícia e meu pai passando o final de semana preso. Fora os outros problemas, tinha que ver a minha progenitora fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam. Apenas de algumas vezes ele falava que não queria ter filho. O meu velho sempre chamou a minha atenção, não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai de família. Era o seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já estava bem escura, ele acreditava que todos estavam dormindo. Então chegava em casa, com alguns volumes, nos quais trazia em cima de suas costas, e levava para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência, logo antes de completar 18 anos e morar com os meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar, como é que uma criança pode ter essa coisa na cabeça, achando que o próprio Criador é algo tão horrível? Bem, desde criança sempre tive acesso à internet. Gostava muito de assistir e ler o conteúdo sobre assassinos em série. Aquilo me fascinava, me deixava-me excitado para alguém tão jovem. De acordo com algum perfil, o meu pai se enquadrava em alguns. Estes, um sujeito com um indício de problemas mentais grave, sofreu abuso do próprio pai. O cheiro de podridão que vinha do sótão. Isso sempre foi ignorado por minha mãe. E, além do mais, escondendo o rosto com aquilo. E levando quase toda semana coisas para o sótão, as quais deixavam odor terrível em nossa casa. Outros fatos mereciam mais atenção sobre o meu pai. Estes que eram bem exóticos. Eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivesse na minha pele, naquela época. Por exemplo, o meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites, nas quais aparecia com aquelas coisas dentro de casa. E é isso que fechava a minha ideia de que ele era um assassino em série, criando um personagem ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes, o meu pai, quando queria agredir minha mãe, usava aquela máscara, deixando a minha progenitora ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nem fez nada comigo. Contudo, olhava para mim. Em seus olhos talvez sentia o mesmo que eu sentia, apenas um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo, apenas aceitava a situação na qual eu estava vivendo. Isso foi o que passei quando morava em minha velha casa. Estou quase terminando a faculdade de Educação Física. E meus tios falaram que meu pai morreu de causa desconhecida. Acho que faz mais ou menos 2 anos que a mamãe faleceu também. Com a morte do meu velho, eu fiquei um pouco triste, em razão de que, apesar de tudo, o meu pai nunca foi agressivo comigo, além de maltratar minha mãe, como se fosse uma mulher qualquer. O mistério estava na minha cabeça. O que meu pai guardava todo esse tempo no sótão? Lembro que alguns conhecidos, até meus amigos de infância, desapareceram quando ainda morava com meus pais. Não pretendia falar sobre esse assunto. No entanto, faz parte da minha história contar isso. Nessa época, eu tinha pedido para ficar no porão, já que não dava para escutar minha mãe chorando e nem meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão. Eu sei que você está querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, a primeira pessoa que lembro foi o meu melhor amigo. Esse tinha um comportamento estranho. Em poucos dias, ele sumiu. A minha professora também desapareceu. Essa que pegava no meu pé por conta do meio ponto e me reprovando em algumas matérias. A vizinha barulhenta, a senhora Yasmin,
costumava escutar a televisão alta e não me deixava dormir. Isso também foi um motivo para ela desaparecer. A última pessoa, se eu não me estiver enganado, que desapareceu foi a ex-namorada de meu pai. Essa que traiu ele. E sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse sua velha namorada, chamando a minha progenitora pelo nome da sua ex. Quando eu perguntava o que meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria e constantemente dizia que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Eu apenas concordava, respondendo com outro sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai, com a mesma aparência apática, olhando para mim. Como eu disse, faz pouco tempo que meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que ele fazia lá. Cheguei até minha velha casa e fui em direção ao sótão, a qual estava trancado. Peguei as chaves e entrei. Deparei com um lugar bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes de vacas. Eu reconhecia todos aqueles esqueletos. O que mais me chamou a atenção é que tinha um velho computador daquele antigo no local. Achava que o cheiro de podridão seria de corpos de vítimas do meu possível pai serial killer. Mas não, o computador não tinha segredo para abrir. Então, vasculhando, eu encontrei vários arquivos, os quais envolviam necrofilia e zoofilia. O meu pai gravava vídeos, no quais compartilhava na internet, violando aqueles corpos de animais que levavam para o sótão. Esse era o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Eu acharia que conseguiria me identificar com meu pai, de alguma forma. Porém, aquela figura cheia de mistérios não passava de um tarado com gostos bizarros. Eu não pretendia ficar na minha casa por muito tempo. Quando eu cheguei aqui, a minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar, apesar da minha infância perturbadora. Decidi voltar aonde dormia, no porão. Bateu uma melancolia forte. Quando cheguei lá, a minha cama estava no mesmo local, o travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas, entre outras coisas de um adolescente com a minha idade naquela época. Quando pisei no chão, senti aquela terra fofa e observei cada lugar no qual eu enterrei as pessoas que eu matei. O meu melhor amigo no canto à direita, a minha professora próximo da minha cama, minha vizinha chata, a garotinha da casa um pouco mais distante, enterrada embaixo do tapete, a qual eu fazia os deveres da escola. Eu dormia todos os dias, olhando para aquelas covas rasas, me sentindo especial e poderoso. Pensando melhor, acho que eu irei ficar em minha velha casa. E também acredito que vários outros corpos irão deixar o meu quarto um pouco mais aconchegante, como já foi na minha velha infância. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem seguros.